E eu queria agora partir para o segundo momento, né? O momento que a gente vai fazer o debate sobre que está motivando o nosso momento, o nosso seminário no dia de hoje. E eu queria e esse momento para mim é muito importante, há muito tempo que eu tentei construir, nós tentamos aqui, com a equipe, construir coletivamente esse processo, né, de diálogo, que é o diálogo que tem a ver com as várias formas pelas quais o PT consegue se organizar, né, e os vários momentos pelas quais o PT se organizou e se organiza. Então, para debater o dia de hoje, nós chamamos duas pessoas muito especiais que nos acompanham e que nós acompanhamos, né? E eu queria chamar, para compor a mesa dessa noite, né, em primeiro lugar, uma pessoa que tem uma marca que marcou o ano de 2024 com uma grande vitória numa cidade muito estratégica do Brasil. A vereadora reeleita, mais votada do Rio de Janeiro aqui pelo PT, Tainá de Paula. Por favor, tome assento. Pode escolher onde você vai sentar. E também quero chamar para a mesa uma pessoa que contribui hoje no governo federal, hoje contribui na área da economia solidária, já contribuiu coordenando toda a agenda do presidente Lula e o diálogo com toda a sociedade, mas não só, mas especialmente com os movimentos sociais, porque sempre foi a prioridade dele, e tem uma longa história de luta de organização popular nas periferias do Brasil, o companheiro Gilberto Carvalho. Muito obrigado, Gil. Eu vou ficar aqui do lado de vocês e com a missão, é claro, de passar o bilhetinho, controlar o tempo, depois, na hora de passar as perguntas, coordenar as inscrições. Mas eu estou representando aqui o nosso querido companheiro Arthur Henrique, não é? Que é o nosso ex-diretor da Fundação Perseu Abramo, que não pôde vir, porque tá lá cuidando de si próprio, que é muito importante, não é? E que está, eu sei, conhecendo, está revoltado de não poder estar aqui, né? Mas está nos acompanhando virtualmente. A gente preparou, essa sessão essa reunião, ela não é transmitida, né? Mas, em virtude desse afastamento do Arthur, a gente providenciou uma forma dele nos ver por aquela câmera ali que está no fundo e nos ouvir, né? E por isso agradeço a técnica da casa, né? E também não poderia deixar de agradecer a toda a equipe do Reconexão Periferias que está aqui, Sérgio, que fotografa todo mundo, que vocês conhecem, o Sérgio Silva, Rose Silva, Sofia Toledo, Silvana Lima, Juan Bernardo, esqueci de alguém? Darlene Testa, mais nova aquisição. Eu não vou falar Juliana, quase que eu falei Juliana Farias. Quase que eu falei Juliana Farias. Mas a Ju não é mais da nossa equipe, hoje brilha como professora da UERJ. Então, eu vou tomar meu assento, e eu sei que vocês esquentaram, já fizeram um esquenta. Eu vou começar pela querida companheira Tainá. E eu acho que é importante situar o debate que nós temos hoje dentro do processo que nos conforma, não é? A gente está confrontando diversos dilemas, estando no governo, enfrentando o fascismo nas ruas, no Congresso, em cada casa legislativa e em cada quebrada desse país, né? E é por isso que a gente chamou pessoas que têm muito a dizer sobre isso. Então, querida companheira Tainá de Paula, a palavra é sua. Eu vou te dar 15 minutos e depois eu vou controlando mais assiduamente o tempo para dar 20, tudo bem? Maravilha, perfeito. Primeiro, obrigada. Na figura aqui do nosso querido Paulo, eu saúdo todo mundo do Reconexão, essa conselheira que falta, que fica longe, que é candidata, que, enfim, entre dores e delícias acompanha. Que entra no meio da sessão. Mas, entre dores e delícias, acompanha com muito entusiasmo que a gente vem produzindo e refletindo
nessa nossa, vamos dizer assim, polo de resistência intelectual periférico, nosso quilombo de resistência periférica intelectual orgânico, transgressor e revolucionário aqui do Reconexão Periferias. Minha saudação aqui por essa intelectualidade que ainda está reunida e produzindo e formulando. Tem uma discussão grande que tem uma crise da esquerda, né? Isso não nos toca, isso não versa sobre a gente. Na minha opinião, a pujança e a qualidade do que a gente vai formular pode sair, deve sair do que o Reconexão tem contribuído, dialogado. E, claro, a grande honra de estar aqui. Eu estou irritadíssima, constrangidíssima de estar falando antes do senhor. É um absurdo passar essa vergonha teórica, conceitual, na frente do senhor Gilberto, mas, claro, é uma honra dividir a mesa com ele. Tenho certeza que ele será generoso com as minhas contribuições e pitacos aqui, que a gente vai tocar nesses 15 minutos que a gente tem. Eu trouxe uma fala aqui, escrita no celular, e rapidamente pensei que eu queria muito falar da periferia a partir das grandes crises do Brasil hoje. Eu acho que posicionar os nossos problemas maiores, estruturais, nos ajudam a categorizar quais são os próximos arranjos e processos que a gente tem que enfrentar. Talvez essa angústia, né, da falta de projeto, do que a gente resolve primeiro. Será que tem um planejamento macro escondido na cabeça do Lula, na cabeça de alguém do PT? O que está acontecendo? Será que a gente não está dando conta? Talvez a construção das categorias nos ajude, vá nos ajudando a acumular os processos e, talvez, a construção de etapas e colocando o ano mesmo. Acho que a gente tem que pensar o 2030, acho que os desafios ambientais, climáticos e, principalmente, de governança entre as nações. Lula tem sido muito brilhante em falar sobre isso internacionalmente. É um marco, vai ter que ser um marco. Acho que a COP do ano que vem ela é importante, ela é necessária, porque ela vai acelerar, pode botar o dedo na ferida, pode ir mais fundo em como a gente se comporta com o norte global, mas é a COP 30 que a gente vai dizer assim, ó, diminui tantas emissões, tem tais compromissos assinados, tirei tantos da pobreza, o meu pacto da Aliança Global contra a Fome está funcionando. O Brasil vai ter 5 anos para dizer, olha, estou chegando junto, eu não estou chegando junto, deu ruim. A minha política institucional eleitoral não ajudou a esses marcos aqui, esses tratados que eu assinei. Eu acho que é importante falar que é um cenário em 2030 se a gente acertar em 26, e é outro cenário em 2030 e 2050, que é outro grande marco que eu acho, se a gente não acertar em 26. Já botando o bode na sala, que é, olha, a linha é ganhar ou ganhar. Não me venham com essa história de marcar a posição, fazer uma chapa pura, jurar nossa discussão mais à esquerda. Calma com o andor, que o santo é de barro. Ganhar o Brasil é muito importante para as periferias, porque ninguém quer voltar à fila dos ossos novamente. Então, se trata sobre um pragmatismo que todo intelectual da periferia precisa ter. Tem, óbvio, nem o preto, nem o periférico sai de casa para não ser pragmático. Então, portanto, essa fala aqui da consolidação da frente ampla e da prioridade das nossas estratégias é chover no molhado. Eu passo, então, a falar sobre as grandes crises que eu acho que o nosso campo precisa entender. Primeiro, a crise do trabalho. Ficou super viral a história do 6x1. Eu nem me meto nessa história, vou nos atos, posto os cards. Mas, olha só, o bagulho do 6x1 está dando ruim desde o pós-colônia. A gente não resolveu o trabalho nem o trabalhismo. Quem é preto ou quase preto e periférico sabe. Nós temos um gargalo hoje que a ampla maioria da nossa classe trabalhadora, vou botar entre aspas, porque eu acho que a gente tem que rever urgentemente o que é trabalho, o que é trabalhismo, e, por óbvio, a classe trabalhadora hoje, a grande maioria do nosso povo está no precariado e, portanto, sequer compreende as relações trabalhistas e sequer impactado pelas relações laborais do Brasil. Então, se é 5x2, se é 3x4, se é 4x3, se é 6x1, não é uma pauta que aglutina necessariamente lá na ponta. Existe uma base social que consegue se organizar e ter o direito a ser seletista, mas isso não é uma realidade hoje. A realidade é essa, que era muito mais robusta do ponto de vista dos dados no 2003, que a gente fez a Carta ao Povo Brasileiro, que a gente juntou os setores produtivos. Eu duvido muito que a gente tenha um acúmulo e uma relação hoje profunda com os setores produtivos brasileiros. Tem mais capital rentista do que gente com grana querendo investir e produzir no Brasil.
o nosso chão de fábrica, a nossa capacidade de indústria, a nossa capacidade de ter indústrias de base, de transformação, é muito menor e, portanto, a nossa capacidade de ter um acordo laboral entre patronato, patrões, uma relação que leve em conta a nossa vida e a nossa dignidade, porque é importante a nossa existência para produzir, acabou. Portanto, a crise do trabalho nos impõe uma dimensão que é: nós somos um grande conglomerado de lumpesinato, que estamos na zona de sacrifício e de descarte do Brasil, e estamos sendo massacrados ou na base da bala e na base da caneta, porque não tem emprego para todo mundo. A indústria 4.0 e o novo capitalismo resolveram nos descartar. Ou é digital, telemarketing, estou migrando, né? A Claro contrata quantas pessoas hoje? A indústria do telemarketing está migrando para o AI com uma profundidade a olhos vistos e a olhos largos. Existe uma nova dimensão do desemprego, que é, por exemplo, a realidade concreta que os ensacadores, os empacotadores, as figuras dos supermercados, os estoquistas dos próximos 10 anos vão deixar de existir. Então, até a base da pirâmide desse país, a base de sustentação de nós, negros, enquanto classe trabalhadora, muito provavelmente irá sumir nos próximos 10 anos se a gente não começar a refletir a construção de novos postos de trabalho, de um novo ciclo de desenvolvimento que nos insira. Se a gente pensar em empregos verdes, a gente tem que inventar emprego, inventar postos de trabalho para a gente não simplesmente morrer. E acho que aí eu termino esse prólogo da crise do trabalho, que a gente precisa reinventar. Temos que disputar a discussão do que é trabalho, temos que disputar o que é esse nano-MEI, esse nano-empreendedor, porque é tudo precariado e que passou numa agenda de bem-estar social nossa e não quer retroceder. O periférico hoje, o periférico da minha idade, de 41 anos, é muito saudoso da nossa agenda de bem-estar social e de consumo de 20 anos atrás. A gente promoveu isso. Aí eu digo a gente, o campo, tá? O FHC começa, a gente aprofunda, a gente constrói uma lógica de desenvolvimento que é: os pobres vão poder entrar num shopping, parcelar um tênis em 12 vezes, ter acesso a algumas tecnologias de consumo. E nessa lógica aqui, a linha branca da Dilma, o carro popular 1.0 do presidente Lula, o Minha Casa Minha Vida nas faixas 1, 2 e 3, as cotas sociais e raciais, a entrada na universidade privada, inclusive, que faz com que eu transite num meio onde se consome mais, onde se vive melhor. Inclusive, o nosso investimento no SUS e no SUAS fez com que a gente tivesse acesso a estruturas, a equipamentos culturais, a equipamentos públicos, a equipamentos de saúde muito melhores do que a minha mãe teve acesso e muito melhores do que a minha avó teve acesso. Os planejadores urbanos chamam de ponto de não retorno do acesso aos equipamentos. Eu não quero mais viver de qualquer jeito. Agora eu vivo na Minha Casa Minha Vida. Então, quando eu tenho qualquer fragilidade na minha possibilidade de incremento de renda e principalmente na minha capacidade de consumo, eu grito. E associado à nossa dificuldade de não ter politizado o debate de quem fez o incremento de renda, que foi aquele negócio que se chama PT, e quem fez o grande esquema da gente continuar fazendo a ascensão social para os pretos e periféricos. A gente não disse que essa assinatura, esse DNA era petista. E, portanto, como é coisa do Estado, como é coisa da burocracia do Estado, ou o Bolsonaro, ou o PT, ou qualquer um que estiver lá, não faz mais que obrigação. Então, tanto faz. E no retrocesso de direitos, quando eu estou na periferia, o que eu estou comunicando do direito à democracia, do acesso à democracia, eu entro na outra crise que eu quero falar aqui, que é a crise do futuro. Existe uma crise de expectativa de vida colocada, porque, vejam, eu sou construído e forjado na necropolítica, eu sou construído e forjado na ampla dimensão do número de chacinas aqui, do repertório de mortes, que existe um repertório da morte. Existe uma consciência de que eu posso morrer ou de bala perdida ou de bala achada nesse território periférico. E existe uma ampla incapacidade de se observar como sujeito público e sujeito com direitos capaz de se libertar
do aprisionamento do que é ser um ser periférico. Eu posso morrer. E isso causa consequências. A ampla escolha da nossa juventude, por exemplo, de entrar na milícia, no tráfico. A desescolarização profunda que a nossa periferia passa e a não vontade, o não estímulo de entrar na universidade. A gente pode ver as chamadas do exame de qualificação de IEJA, como vem crescendo o número de pessoas que não têm ensino médio, que não querem terminar o ensino médio nas periferias, causa, consequência e efeito das crises de futuro que se avizinham dentro dessa periferia cheia de necropolítica. Eu vou sair daqui para quê? Vou estudar para quê? O meu irmão mais velho estudou, fez esse negócio de indústria naval e acabou dirigindo Uber. Eu vou pegar a arma. Eu vou virar gerente, vou virar vapor, porque em um mês eu posso virar gerente, porque em 4 anos eu posso virar o dono, e se eu viver eu vou ter uma mulher, 3 iPhone e vou poder ir no shopping. Existe uma crise de outro caminho possível, que pode ser subjetivo, mas é muito concreto se a gente olhar os passos dos dados da desescolarização e a nossa dificuldade de se manter na universidade e acessar essa universidade pública. Por outro lado, o braço do Estado é muito presente. Eu falei que, se eu estou no meu locus aqui de periférico e olho esse Estado que deveria me manter, deveria me prover, e não tem legenda, né? Não tem partido, não tem alinhamento político nenhum, esse Estado é muito ausente e, quando aparece, ele vem operado pela força do Estado. Ou pior, ele vem conivente com as forças policiais e com o poder paralelo interno. Eu tenho a narcomilícia no Rio de Janeiro que se espraia e diz o seguinte: olha, Estado e poder paralelo são quase a mesma coisa. Não tem diferença. Então, quando das crises institucionais, Gilberto, quando eu tenho, por exemplo, um 8 de janeiro, quando eu tenho, por exemplo, um quebra-quebra no STF, que raio de pauta é essa na periferia que não aglutina nem duas pessoas perdidas, bêbadas e prostituídas? Isso não aglutina nada, sabe por quê? Eu vou defender que raios de poder é esse que não vem aqui nunca, que vem de forma muito parcial para me matar, para criminalizar, estuprar minha irmã, estuprar minha companheira. Esse poder é hostil, essa institucionalidade é hostil e, portanto, eu não a defendo. E, portanto, essa pauta, ela é uma pauta que só permanece no nosso campo. A defesa da democracia, da forma como a gente opera e como a gente defende como pauta máxima, é muito hostil às periferias. A gente precisa refletir internamente sobre isso. Eu vou sair da minha casa, pegar um ônibus que custa R$ 7,50, ir para a Cinelândia ou ir para o Viaduto do Chá para defender as instituições democráticas, o STF? Vocês não me façam isso. Não é razoável um sujeito que está desempregado desde o Bolsonaro, desde o Temer. Numa última chave, ainda nessa construção de futuros, e que se agrega à crise civilizatória e essa crise ambiental climática que eu vou terminar e construir aqui com vocês o diálogo, essa crise ética e moral vem do choque do que é entendimento de importância para nós, pessoas que têm todos os instrumentos civilizatórios, que mais ou menos acessam direitos. O que é importante para nós não é importante para aqueles que estão em ausência alimentar, estão em fragilidade alimentar. Eu estou fazendo um eufemismo da fome aqui. Não é importante para aqueles que não têm uma expectativa de vida de qualidade desse território. E aí eu entro muito na crise ambiental, porque é muito pedagógico você dizer que esse território está constituído como zona de sacrifício desde o pós-colônia, perdendo acesso aos recursos hídricos, perdendo os quintais, perdendo a qualidade urbana, perdendo os roçados. A periferia que a gente conheceu no começo do século XX era uma. Não necessariamente existia uma pobreza ambiental na pobreza econômica.
Hoje existe, porque nós transformamos as periferias em zonas de sacrifício e sem qualidade de vida. Porque a gente não tem nossa política de resíduos sólidos, porque a gente não tem os compromissos morais e éticos com a qualidade dessa classe trabalhadora que mantém os bairros nobres urbanizados, com os rios mantidos, com acesso ao mar. Eu venho de uma cidade balneária onde é uma delícia falar de Copacabana e é uma maravilha andar em Ipanema. Mas a diferença de temperatura entre Ipanema e o Chapadão é de 10 graus. As maiores ilhas de calor do Rio de Janeiro são todas em complexos de favela. Então, não me venham com essa discussão de crise climática sem mirar no cerne do problema que é a periferia. Impacto mesmo, impacto a vera. Quando a enchente chega, a Zona Sul fica boa em 45 minutos. Para quem não conhece o Rio, a Zona Sul é como se fosse o centro expandido, assim, como se eu estivesse falando na Oscar Freire. Eu alcanço instrumentos de estar vivo e de ser resiliente à crise climática de forma muito mais rápida aos impactados periféricos dos eventos extremos. Isso é uma realidade. É só olhar, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vários foram libertados e protegidos de helicóptero. A grande maioria está sem casa ainda, recebendo aquela casa horrorosa, temporária, lá do governador. E nessa crise das importâncias, que, na minha opinião, é a grande crise civilizatória da questão que a gente precisa entender, como é que a gente constrói projetos muito concretos? Não me venham com agendas muito etéreas e que não tenham concretude a longo prazo. Eu estava conversando com o Gilberto aqui e falei, poxa, do arcabouço fiscal inteiro, daquele pacote incrível que o Haddad desenhou, a gente devia se agarrar à história da taxação ali, do imposto de renda dos caras que ganham mais de 50 mil reais. Isso aglutina, porque é uma lei do olho por olho, que é a lei do olho por olho da periferia, que claro que pode aglutinar. Claro que é uma pauta dessa classe trabalhadora que a gente precisa capturar de novo. Mentes e corações e principalmente futuros. Eu preciso tirar dinheiro de algum lugar. Eu preciso tirar o meu sustento de algum lugar. E mais, eu sei, dentro do meu código moral, que tem aqueles que me expoliam, que me sacrificam e têm mais, para gastar como bem quiserem. Isso é uma regra muito construída, inclusive com sustentação bíblica desta maioria cristã. E eu vou encerrando aqui para passar a bola para o Gilberto, para botar o último bode na sala, que é: nós estamos lidando mal com a condição cristã do nosso povo. Quem é preto sabe, é um condicionante fundamental você ter letramento bíblico e saber que todo mundo ou veio de Oxum, ou veio do púlpito do padre, ou veio do reteté do pastor. É muito ruim a gente ter um discurso criminalizador das religiões, enquanto Partido dos Trabalhadores. A cosmovisão da fé e a dimensão de que eu quero um bem, que eu posso até questionar, que eu posso ler, que eu posso interpretar. O livro, por exemplo, da Bíblia é interpretado e reinterpretado. A oralidade dos terreiros, que é a minha religião, pode ser lida de diversas formas. Mas existe uma ética. E, na boa, é o único código ético possível e tangível dentro da periferia. Não me venham com código jurídico formal que está, por exemplo, encarcerando 631 mil jovens hoje no Brasil, que é a nossa ampla maioria aí de comunidade carcerária hoje, que a gente não tem resposta, que as igrejas evangélicas deram, e que, portanto, retroalimenta, inclusive, a criminalidade. Porque eles conseguem a redenção em vida. E a gente criminaliza, hoje, utiliza o judiciário para criminalizar os nossos. O Partido dos Trabalhadores precisa enfrentar essa discussão. Nós temos uma discussão udenista, criminalizante do pobre, espúria, leviana. A gente fica com medo de dizer que defende bandido, e por que defende bandido, essa que é a verdade. E aí, este nosso código moral não nos agrega. Eu tenho 50 mil votos. Dentro dos 50 mil votos, 70% na periferia. Zona Sul não gosta muito de mim, não. Começou a gostar agora. Eu sou uma das mais votadas lá da São Salvador. Estou achando isso um hype. É uma coisa nova. Eu estou achando isso máximo. Não sei até quando essa lua de mel vai durar, porque eu falo essas verdades aqui que vocês estão vendo. Porém, o que me conecta com essa periferia é falar desta forma clara aqui que eu estou falando para vocês.
Nós não temos problema em você ser um traficante, em nós não termos os instrumentos para dialogar sobre por que você está na criminalidade. Acontece que, como é que a gente constrói, principalmente, quebra essa linha da juventude não se entender dentro do nosso projeto? A gente precisa construir radicalmente uma agenda que encare a juventude. Eu estou preocupada com Juventude Negra Viva. Eu peço que o Reconexão Periferia se dedique a isso. O Juventude não pode ser um panfleto, não pode ser uma marca, uma letra morta. O presidente Lula precisa ficar encantado, descer dinheiro, pensar coisas. Cadê os nossos céus lá do Haddad? Catar um dinheiro desses 50 mil aí, de cada um que dá 50 mil, pegar um dinheirinho e botar reserva para a gente pensar essa juventude. Pensar as novas digitalidades da juventude. Tem que ter praça digital com 5G de graça, porque a gente fica desesperado com as fake news no meio da eleição e não sabe que um dos nossos maiores problemas da periferia hoje é a pobreza digital. Vagabundo só paga lá o pacote de R$ 9,90 da Claro e só acessa a rede do WhatsApp do Bolsonaro sem acessar os nossos links, os nossos artigos, as nossas discussões, as nossas falas. Existe, inclusive, um limite nosso da gente falar para as nossas bolhas, porque a gente não venceu uma discussão que agora nós estamos fixos, aficionados num discurso que é muito de classe média. E a gente não pode ser isso. O Partido dos Trabalhadores não pode se submeter a uma agenda de manutenção de direitos de uma categoria que não fecha com as nossas prioridades de construção de um outro Brasil, que, na minha opinião, está fincado e forjado na periferia brasileira. Os primeiros petistas pós-colônia, os abolicionistas, que discutiram o trabalhismo, enfrentaram isso. Os companheiros que construíram o getulismo encararam o patronato brasileiro, não mediaram com eles. Os nossos queridos dos anos 80, onde Gilberto sabe muito bem, com as eclesiais de base, entenderam o discurso da periferia, absorveram isso nos seus discursos, inclusive, por isso, o Lula se entranhou tanto nessa ideia de Brasil. E cabe a nós, a nossa geração, entender como é que a gente fura as bolhas da nossa rede digital e presencial e, principalmente, como a gente sai da crise de futuro e constrói mesmo, desenha, faz um negócio de inteligência artificial. A gente usa pouquíssimo isso, né? Por que a gente não usa imagens e alegorias do que a gente quer dizer? A direita usa muito isso, manipulação de imagem. A gente precisa usar todas as linguagens e que não sejam posicionadas pela Faria Lima, pelas outras importâncias e que tenham o esquecimento do chão do Brasil. Tudo nosso, nada deles. Muito obrigado, querida Tainá. Sim. Não, gostei muito, né? A crise de futuro, contra as fake news, por uma política imaginativa. Muito legal. Quero anunciar aqui a presença também, eu vou ter que ler aqui, eu não estou acostumado com essa identificação do companheiro Martins das Chagas, que é secretário nacional de combate ao racismo. Também é diretor de administração da empresa gestora de ativos do Ministério da Fazenda. Muito obrigado, Martins, por vir nos prestigiar, sempre parceiro desde sempre. Aí. Também agradeço a presença do Greg, companheiro da CUT. Da Helene avisou que você viria. Muito bom que você está aqui, querido. Secretaria Nacional de Economia Solidária. Muito bom. Muito obrigado por estar aqui também. Também a querida Janaína, nossa secretária nacional LGBT e presidenta do Conselho Nacional LGBT. Muito obrigado por sua presença e parceria de sempre. Aqui nessa mesa eu tenho duas coisas que são, três, né, que são o novo folder aqui do projeto atualizado, alguns exemplares do livro Chacinas e Policiamentos, Casos de Belém e Complexo de Salgueiro, organizado pela Sofia Toledo, da nossa coordenadora da área de violência do Reconexão, e o livro Periferias no Plural. Alguns deles serão sorteados aqui no dia de amanhã, tá bem? E agora eu passo a palavra para o nosso querido companheiro Gilberto Carvalho. Gilberto, a palavra é sua. Eu vou fazer como eu fiz com a Tainá. Aviso quando der 15,
E aí, Tá bom. quando falta 2, quando falta 1, tá bom? Um abraço. Até... Falou. Boa fala para você, querido. Eu preciso começar com um pedido de um velho tísico e chato. Se desse para diminuir o frio, eu queria agradecer. Eu estou saindo de uma gripe, não queria voltar para ela. Eu peguei essa gripe por causa de um ar-condicionado já. Então, se puder, eu agradeço. Bom, gente, não é à toa que eu estou falando em segundo lugar. A Tainá nos abriu um horizonte de quem vive muito essa realidade. E eu agradeço muito. Eu vou tentar aqui dizer para vocês que eu trago muito mais perguntas, dúvidas e vontade de compreender essa situação do que propriamente afirmações com clareza. Queria começar dando um abraço muito forte e emocionado no meu amigo Arthur. Está nos acompanhando. Eu sei o quanto ele queria estar aqui. E eu estou aqui por causa dele. Para dizer não para ele, não posso. Arthur, espero que o Palmeiras te dê um presente hoje e ganhe do Cruzeiro. Quando eu ouvi falar da criação do programa Reconexão Periferia na Fundação, que o Arthur falava, depois o Paulo começou a... Eu lembro que eu tive logo interesse e um reconhecimento da importância dessa questão. Porque já há alguns anos a gente vinha detectando mudanças muito importantes na nossa relação com a periferia. De lá para cá, o quadro só se agravou. E hoje, essa questão que nós estamos tratando aqui não é a questão para um seminário teórico. É uma questão, para usar o velho termo, decifra-me ou devoro-te. É disso que se trata. Quando a gente fala reconexão periferia, a gente fala do quê? Da maioria, da imensa maioria do povo brasileiro. E eu vou falar uma coisa chata de dizer aqui. Hoje, a direita não precisaria mais dar golpe. Eles nos vencem por maioria. É duro falar isso. E o próprio fato da gente ter que pensar uma reconexão com a periferia significa o quê? Que nós, de onde nós viemos? Vamos pensar nos anos 70, 80. Quem que levantou os movimentos de resistência à ditadura e construção de uma nova democracia? Onde é que a gente estava? Quem não era, foi. Eu estava num seminário, era estudante de teologia, tive contato com a teologia da libertação, um belo dia chutei tudo, fui morar numa favela lá em Curitiba e me apresentei para trabalhar como peão de fábrica na Prosdóximo, que era uma fábrica de geladeira, hoje é Electrolux. E virei soldador por 10 anos. Era uma receita daquele momento. Hoje não se aplicaria mais. Mas havia uma clara noção de que nós éramos periféricos e de que o movimento era da periferia. O levante se deu na periferia, não foi no centro. Claro que as alianças com os setores médicos, com as universidades, com os intelectuais, foram muito importantes. Mas o motor estava na periferia. Onde morava o operariado de São Bernardo do Campo? Se não em Diadema, na zona leste mais remota e assim por diante. Onde estavam as comunidades de base? Onde estava o movimento do custo de vida e assim por diante? Pessoal, nesta cidade aqui, em 1987, eu tenho feito questão de lembrar ultimamente, nós realizamos o 5º Encontro Nacional do PT. Era um tempo de muita efervescência. Naquele tempo, as correntes tinham uma disputa que não era de mandato contra mandato, como é agora. Era de teses. E a gente elaborava teses coletivamente. E havia uma disputa grande se o PT ia ser um partido de quadros ou um partido de massa. E nós fizemos uma escolha dialética naquele encontro. Nós seríamos um partido de massas com quadros
e com uma estratégia de maiorias. Lá surgiu o chamado Programa Democrático Popular. O que é a estratégia de maiorias? É o seguinte, a gente ia conseguir conquistar a maioria do coração do povo brasileiro para as nossas teses socialistas, civilizatórias, de solidariedade, de fraternidade, de uma sociedade diferente. E qual é o instrumento que nós tínhamos naquele momento? Pé dentro, pé fora. A luta social, né, o engajamento forte na luta de classe, mas, ao mesmo tempo, pé dentro. Enfiar o pé na institucionalidade e contaminar a velha política com os novos valores, com as novas práticas, com a nova mística e com a nova ética. O nosso projeto, diga-se de passagem, com todo sofrimento, percalços, ele foi vitorioso, porque nós fomos ampliando a nossa base, a nossa hegemonia, e fomos galvanizando apoios, chegamos a ganhar e mudar a prática das prefeituras, dos governos de Estado, da presidência da República, governamos, longo período, sucessivas eleições, mudamos a cara do país e, por estranho que pareça, que possa parecer, somos apeados por um golpe onde o povo não compareceu. Que povo ingrato, filha da puta. Tanto que nós fizemos. E aí que está a grande questão. Por quê? A culpa realmente, eu estou brincando aqui, não é do povo. Nós sofremos um processo complexo que precisaríamos de alguns seminários para entender por que nós fomos saindo da periferia e fomos sendo tragados pelo centro político, pelo centro ideológico, pelo centro econômico. A nossa vida mudou. A gente ganhava muito menos do que ganha hoje, a imensa maioria de nós. A gente foi perdendo a convivência, perdendo o tal do Francisco é um cara muito sábio. Quando ele fala, o pastor tem que ter o cheiro da ovelha, ele diz tudo. Nós estamos perdendo o cheiro das nossas ovelhas. Foi ficando distante, nós temos que começar a falar em reconexão. Agora, por que aconteceu isso? Foi corrupção nossa? É um processo muito complexo, que vai requerer da gente... Tainá tocou em várias questões que são muito importantes, que mostram. O mundo sofreu uma mudança maluca de lá para cá. As causas desse processo levariam... É uma análise muito complexa, mas a Tainá já tocou em alguma dessas questões. A mudança do mundo do trabalho nos pega de um jeito incrível, porque o nosso ponto avançado era a luta na fábrica, no grande sistema produtivo e no campo. Nós sofremos nos dois a modernização do campo brasileiro e o avanço do agronegócio e a automação, a robotização, as reformas que foram ocorrendo nas relações, e a reforma trabalhista em 17 desarma o nosso... Pessoal, a reforma trabalhista teve uma sabedoria incrível. Os caras sabiam que quem financiava as mobilizações populares era o movimento sindical. Eles cortaram. Além de toda a questão dos direitos e tal, ainda tem esse aspecto. Então a gente sofre uma mudança importante ali que foi nos fragilizando. Dizer que todo mundo virou pelego não é um julgamento moral, não é verdade. É muito mais perdido do que pelego. É muito mais sem saber o que fazer do que não querer fazer. Perdemos um aliado muito importante. Veja como a direita internacionalmente é sábia e competente. Quando, no relatório Rockefeller de 82, os americanos detectaram que os riscos que a teologia da libertação representava para a estabilidade do capitalismo na América Latina, eles fizeram, mais tarde, através do Reagan, uma aliança com João Paulo II, que era um papa que vinha da Polônia, anticomunista por natureza, e fizeram ele acreditar que a teologia da libertação era o comunismo entrando na América Latina.
Aí veio o desmonte da teologia da libertação, que foi uma tragédia para a igreja, mas muito mais tragédia para nós, porque a igreja era um precioso celeiro de presença nossa periférica, de despertar místico para a luta e de método. Não vamos esquecer que o Paulo Freire faz uma fusão. O método da educação popular é uma fusão do método da ação católica tradicional, do ver, julgar e agir, com a dialética marxista. E cria esse método da educação popular que nos ajudou a espalhar, a fazer processo de conscientização, de organização. Nós perdemos uma fonte. E, no mesmo momento, eles exportam dos Estados Unidos para cá as seitas neopentecostais que, de maneira absolutamente competente, ocupam a nossa periferia, abandonada pela Igreja Católica e pela esquerda. Hoje, né, nós sabemos quem está na periferia. Vocês sabem. Eu sempre digo, Brasília é uma cidade muito segregada. Né? De manhã tem uma onda branca que sai dos prédios e a onda morena que vem da periferia. Os trabalhadores para as domésticas, esse pessoal tudo não mora em Brasília. Segurança, auxiliares, tudo de fora. À tarde esse povo retorna. A mulher, nossa companheira, que às 4 da tarde pega o ônibus aqui na rodoviária, quando ela volta para Águas Lindas, ela entra no ônibus, quando ela consegue sentar, ela pega esse negocinho aqui e vê o quê? As redes sociais. Tá? Chegando lá, além de encontrar o marido bêbado e o filho na droga, e a milícia e o tráfico, quem que acolhe essa pessoa? São as igrejas crentes. Tainá tem toda a razão, não é uma burrice nossa viver preconceito em relação a essas igrejas, porque elas, mal ou bem, são o único refúgio para essas pessoas. Quando uma mulher tem um marido, que ela consegue converter o marido da cachaça, ela reconstrói a vida dela. Ou o filho da droga. Por quê? Porque a família se reorganiza. Eu, quando era soldador na Refrigeração Paraná, tinha o Borges, que era meu colega de solda, que era um cara que todo mundo adorava, mas que todo dia bebia muito e no dia 15, no dia do Vale, dava o dinheiro todo na zona de prostituição. E nós, no final do mês, fazíamos uma coleta para dar uma cesta básica para a família dele. Quando esse filho da mãe virou crente, Borges virou outra coisa. Eu lembro que ele passava pelo meu barraco da favela, junto com a mulher, aquele terninho sem vergonha de crente, a Bíblia embaixo do braço, acertou a família, acertou a vida dele. O que eu vou dizer que isso é ruim? A mística, o ganho que as igrejas evangélicas fazem na periferia não é apenas religioso, não. É porque eles retribuem materialmente, tem mudança de vida das pessoas. Bem, além disso, nós sofremos a grande revolução da comunicação. Eu confesso para vocês, saudade do tempo que eu gritava contra a Rede Globo. Porque agora não tem com quem gritar. E eles são muito mais eficazes. Veja o que o Boulos me contou esses dias. Foi, Gil, estava fazendo campanha no Grajaú. Fui numa ocupação, numa invasão. E fui fazer campanha. Pedi voto. Chegou um cidadão que estava ocupante e falei para ele, olha, eu estou aqui pedindo seu voto. Ele falou, não, o senhor é o Boulos, é. Ele falou, eu sei que o senhor defende mais os pobres do que os outros dois aí e tal, mas eu não posso votar no senhor. Por quê? O senhor é invasor de terra. Veja a metalinguagem, veja a loucura que está por trás dessa afirmação. Ou o Marinho, que chegou em Mauá, e um cara chegou para ele e falou, não, o Marcelo, que é o nosso prefeito aí, do PT, fez isso, eu sei que ele é bom prefeito, mas eu não posso votar nele. Por quê? Porque ele é do PT. Mas o que tem? Não, porque eles vão obrigar a igreja a fazer casamento gay, vocês são do aborto, vocês são não sei o que lá. Tem uma revolução na comunicação que ocorreu, e que criou uma nova realidade. Nós estamos governando há 2 anos. O nosso governo não está uma bela maravilha, mas ele está infinitamente superior ao que está o Bolsonaro. Em tempos normais de temperatura e pressão,
nós deveríamos estar, no mínimo, com 70% de apoio do presidente Lula. E como é que está a pesquisa? Pessoal, uma coisa que eu tentei falar... Semana passada eu falei para o Lula. Falei, meu irmão, vamos entender o seguinte. Eles conseguiram construir um muro entre nós e a periferia, entre nós e os pobres. E nós permitimos que esse muro fosse erguido, e esse muro está muito consolidado. Hoje eles têm a hegemonia de grande parte desse nosso povo. Não vamos achar que é como 2004, 2005, quando a simples mudança econômica que nós fizemos nos trouxe a população massivamente em 6, 10 e 14. Acabou isso. Depois de 2013, quando foi plantado aquele ovo daquela serpente, ótimo. Depois daquele ovo plantado daquela serpente, houve uma mudança estrutural, uma revolução cultural no mundo da comunicação, no mundo da linguagem, no mundo da simbologia, que nós temos que saber trabalhar. Eu vou dizer uma coisa séria aqui para vocês. Se nós não fizermos uma mudança forte na maneira de comunicar, mas também no método de governar, se a gente não aprender com o nosso Paulo Freire, que a gente educa a partir da prática, se a gente não entender que não adianta entregar minha casa, minha vida aos milhares, sem falar com o povo, nós seremos derrotados em 26. Nós temos que... Eu estive semana passada, tive a felicidade de participar lá em Piranhas, em Alagoas, do encontro da ASA, que faz as cisternas. Tinha lá 600 pessoas, um negócio incrível. O que a gente percebeu lá? É que ali tem um modelo ideal para nós. O Estado financia entidades de sociedade civil, as entidades constroem a cisterna, mas não constrói chegando lá, contratando gente para ir lá. Reúne a comunidade, escolhe qual família é mais necessitada, faz mutirão para construir a cisterna, faz um trabalho de educação profissional de como fazer a cisterna, mas também cultural, informa de onde veio aquele recurso, etc. e tal. Tá? E com isso, você não cria só mais uma cisterna, você cria uma rede de gente que trabalha um novo padrão de agricultura familiar, com agroecologia, com um novo jeito de olhar, de produzir, com solidariedade e tal, e de se relacionar. Eu disse ao presidente Lula, presidente, continuar com Minha Casa Minha Vida industrial, como nós fazemos, é para gerar novas MRVs que vão apoiar o bolsonarismo amanhã, e o companheiro que chega lá sem nenhuma informação, ele vai daqui a pouco passar para o outro lado. Por que não fazer com as entidades que constroem com o mesmo, já foi provado isso, com o mesmo dinheiro, você faz apartamentos ou casas melhores, maiores, e ainda com um processo de educação coletivo e assim por diante. Então, o que eu queria deixar aqui como desafio para a gente pensar, como eu já disse, com muito mais dúvida do que certezas, né? Eu vejo muito falar, vamos voltar para a base, vamos voltar para a periferia. Quer dizer, não é isso. Né? A periferia é sujeito, como ela foi lá atrás. Nós temos que abrir espaço. E nós temos que encontrar formas de comunicação que permitam a potencialização de sementes libertárias que já estão na periferia, que já estão trabalhando através das suas expressões culturais, das suas expressões organizativas. E, claro, nós temos um papel, eu digo sempre, governo bom, já vou concluir, não é governo que faz obras físicas, sociais apenas. Governo bom é governo pedagogo, é governo que faz isso e faz processo de estímulo à organização do povo. É governo que reforça, na luta de classes, o polo do povo periférico, do povo da luta. Porque o contrário é burrice. O contrário é você construir um novo ciclo que vai ser de novo um voo de galinha. E nós não nascemos para governar o país sazonalmente e depois entregar de novo para eles, ou por golpe, ou por eleição, para tudo voltar ao zero. O nosso projeto é outro, nosso projeto é de construção do socialismo. Nós queremos usar o governo como forma de potencializar a nossa luta. Falei demais para o meu tamanho. Obrigado.
Muito obrigado, Gil. Sempre uma fala iluminadora, trazendo as coisas para uma perspectiva de amplo espectro, como a gente precisa nos tempos de hoje. Eu vou abrir para algumas falas de 2 minutos, tá certo? As inscrições, eu peço que vocês levantem a mão e eu peço ajuda. Não, tem um microfone, aqui eu preciso de um microfone. O microfone não tem nada, por favor. Isso. A Sofia aqui pode levar o microfone até vocês. Companheiro Greg. 2 minutos, eu aviso aqui. Paulo, Tainá, Gilberto. Prazer, meu nome é Admirson Medeiros, carinhosamente conhecido como Greg. Atualmente eu estou como secretário de Economia Solidária da CUT. E confesso, viu, Gilberto? Vim aqui também para conhecer o Conexão e descobri aqui que tem 5 anos que ele existe. Então, obrigado, Breno, pelo convite. E assim, esperava que o auditório estivesse cheio, porque é um tema que eu, dentro da CUT, bato muito na questão. Que a CUT ajudou muito lá no passado a periferia, mas que, em função do cenário, da conjuntura, teve que se voltar para dentro e esquecer um pouco, estar afastado da periferia. Eu bato muito nessa questão. E aí eu já digo aqui para vocês de antemão, antes de colocar as outras coisas, de que eu pretendo levar a periferia para dentro da minha secretaria, viu? Então se preparem, porque a minha pauta vai estar vocês dentro dela com certeza. A gente criou um coletivo nacional de economia solidária, estou lá no Conselho Nacional, e essa pauta é nossa. A gente precisa estar na periferia, a gente precisa discutir os empreendimentos solidários na periferia, a gente precisa organizar a classe trabalhadora na periferia, e isso é a forma que me deram como tarefa dentro da CUT, de organizar essa temática. Eu gostaria muito de participar integralmente, Breno, dessa atividade toda, mas hoje eu estou envolvido numa ação em cima do PL 2338, que trata da inteligência artificial, e é um tema que bate muito na periferia, quando trata, inclusive, da vigilância eletrônica e da perseguição das pessoas, e esse processo todo que está aí colocado. E é um projeto que está lá passando por dificuldades, porque a direita está em cima, pesado, e eu vou estar lá voltado para esse tema. Também eu faço parte do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. E eu queria até entender mais como é que funciona. Depois eu vou procurar lá dentro da Fundação a equipe para me inteirar, porque eu também acho que eu posso ajudar em trazer esse debate da comunicação, ver como é que a gente pode contribuir com isso, até porque eu estou executando, estou executando um projeto lá em São Paulo, que é um projeto para desenvolver uma produtora audiovisual com jovens da periferia. A gente está começando a executar esse próximo ano, e a ideia é de que monte um empreendimento com jovens, com foco no cinema sul global, e ajudem eles a produzir conteúdos, para poder dar enfrentamento ao que está aí colocado. Então, assim, isso também eu quero dialogar com vocês, porque eu acho que é algo que a gente precisa levar para dentro da periferia, é uma comunicação diferente, que os jovens sejam protagonistas desse processo. Obrigado, Greg. Mais inscrições? Janaína, depois a Luana. Janaína. Pode vir aqui, querida. Vou dar o prazer de vocês me olharem de perto. Mas não é amanhã que é dia das cantadas? Oi? Não é amanhã que é dia das cantadas? Amanhã, cantada de quinta, em homenagem à Conexão Periferia, eu vou fazer uma. Boa noite a todas as pessoas. Você não conhece? A galera sabe qual é. Toda quinta fazia, né? Tinha que a campanha para. Primeiro, parabenizar, porque a gente tem na mesa 2 visões que tratam do mesmo tema, a partir de 2 focos e olhares importantes. Então, eu acho, e aí, dialogando a partir do que a própria vereadora Tainá e o companheiro Gilberto Carvalho trazem, a gente fala muito de política social sem entender a própria demografia onde a gente se encontra, né? A gente fala território, e quando a gente pergunta, tá, mas de que território é esse que você está falando? A gente está falando do quê? De natalidade, a gente está falando
de migração, a gente está falando de classe, a gente está falando de ordem econômica. Eu estou colocando isso porque isso é um debate que tem acontecido na política social sem as pessoas se atentarem de quem está no território. E aí as igrejas têm um efeito que eu não quero chamar de inteligente, mas um efeito borboleta, que eu chamo de borboleta porque é um efeito imediato. Eu quero ali atingir alguém com o meu discurso, que dá resultado. A assistência é um resultado concreto, né? O Gilberto uma vez deu um exemplo, numa atividade do sindical. Os trabalhadores se deslocam, aqueles que estão no desemprego, se deslocam muitas vezes para a Secretaria de Trabalho buscando ver se há alguma alternativa. E quem está naquelas filas, auxiliando aquelas pessoas desempregadas, oferecendo o café da manhã e a palavra do Senhor, são as igrejas. Que é uma coisa que a gente não faz mais, que eles fazem, né? E aí a gente acha que o tempo todo voltar para a base, que eu não sei quem saiu da base, eu não saí. Então, assim, eu voltar para a base seria uma solução do problema. Eu queria sugerir que a melhor solução que a gente tem é a gente encarar de frente temas que são espinhosos hoje. E não são temas de classe média, porque o chamado, por exemplo, identitarismo, que foi atribuído à classe média brasileira, não sei em que contexto as pessoas se referenciam isso, mas o chamado identitarismo que a esquerda absorveu ajudou a construir as concepções que a religião hoje usa, os setores religiosos hoje usam. Então, esse discurso moralista, esse discurso de princípio, essa coisa contra LGBT, aborto, mulher, negro, não sei, ela é uma concepção que a esquerda se recusou a debater lá atrás, porque o kit gay não é de agora. O kit gay ganha um grande auge em 2018, mas ele começa a se consolidar em 2010. Então, essa falta de debate da esquerda contribuiu muito para essa ausência de enfrentamento. Aí a comunicação seria a única solução. Não é. Eu acho que ou a gente encara de frente o que tem, né? Um grande boi nessa linha que a gente não encarou de frente é como as lutas sociais, a partir da política social, ela vai se dar para além só de gerar emprego e matar a fome. Não é só isso. Porque gerar emprego e matar a fome pode ser até suficiente para 50% do nosso desejo. Mas os outros 50% não voltar para casa e ter que apanhar. E aí a igreja não pode ser a solução para isso. Obrigada. Olá, boa noite a todas e a todos. Eu me chamo Luana Darby, eu venho do Amapá, mais especificamente de Oiapoque, onde eu trabalho na rede pública de ensino como professora substituta, no ensino médio, em Clevelândia do Norte, mais especificamente, que é uma área cívico-militar, né, que também foi penal, agrícola. E lá eu desenvolvo também, para além da minha formação em sociologia, né, eu desenvolvo trabalhos incentivando os jovens que eu atendo lá de 14 a 18, 19 anos, a ter uma expectativa de trabalho. Porque como o tema é trabalho, eu só vou mencionar brevemente que eu trabalho com os alunos, para depois falar do coletivo que eu faço parte. Lá eu trabalho a concepção de um aplicativo de orientação vocacional, que são os próprios alunos que constroem. Lembrando que Oiapoque é uma das cidades que menos tem acesso à internet e que tem 30 mil pessoas e é uma área de fronteira com a Guiana Francesa. Então, esse efeito de fazer um aplicativo é um ganho gigantesco para quem tem pouco acesso. E eu tendo a discordar um pouco em relação... Existe a desigualdade, sim, informacional e de internet, mas quem não tem internet em todos os lugares tem. Pelo menos uma antena da Starlink. E a gente tem que problematizar isso. A antena da Starlink do Elon Musk está lá. Mas o software brasileiro, onde está? Cadê? Nós temos cérebros, nós temos tecnologia para desenvolver e nos impor, nessa questão nacionalista. E também eu desenvolvo um projeto de fabricação de repelente natural de citronela, com pé de citronela que existe na escola, para que os alunos possam aprender a função de trabalho, o que é o mundo do trabalho, como funciona uma cooperativa, como funciona também o que hoje se coloca como uma startup,
né? E eles aprendem todas as funções do trabalho e promovem a venda desses materiais que a gente elabora. E isso eu venho da minha formação em ciências sociais, que também observa que não somente a questão focada nas ciências humanas, mas sim na ciência, tecnologia e inovação, saberes sociais e saberes tradicionais. Aí eu chego em relação ao meu coletivo. O coletivo ele existe há 4 anos, Utopia Negra Amapaense, que é um coletivo composto por jovens pretos do Amapá, localizados em Macapá, e eu atualmente em Oiapoque. E nós executamos tantas ações diretas nas ruas, mobilizando a população sobre problemas relacionados à população preta do Amapá e do norte do Brasil, e também pautas mais nacionais, internacionais, como a questão do meio ambiente e clima. Também nós fazemos projetos sociais, projetos científicos, nós temos uma base muito consolidada entre nós, membros da Utopia. Só que o que nós sofremos na nossa execução, né, de projetos? É que nós não somos valorizados dentro do Estado brasileiro. Porque, por exemplo, eu vejo muitas situações de que tem gente que tem muitas oportunidades para ingressar numa universidade boa, para poder fazer pesquisa. Enquanto que a gente não, é quando dá. É quando a gente tem a possibilidade de poder fazer as coisas. E, em relação ao trabalho, esses números aqui, eles devem ser tratados com todo o carinho do mundo, porque isso daqui não quer dizer dignidade humana. É sobre trabalho, como bem disseram aqui. Não é trabalho fixo, não é trabalho com direitos. Inclusive, eu me solidarizo muito com a rede municipal do Rio de Janeiro, que está em greve por conta do pacote de maldades do PAS, e professores de todo o Brasil, como de São Paulo, que também estão lutando por mais direitos, e mais direitos num contexto precarizado. Nesse sentido, eu gostaria de direcionar uma pergunta para vocês da mesa. Para a situação de juventude, trabalho e também em relação à família, né? Porque eu acredito que uma das maiores dificuldades hoje é pensar a família, porque hoje esse contexto, como bem disseram, são as igrejas, né, que estão pegando, ou são os projetos sociais do Exército, da Marinha, da Polícia, que estão pegando, né, essa constatação. A gente precisa repensar como é que o neoliberalismo e também a falta da gente se afirmar, porque o PT é um partido socialista. A gente ouve de tudo, mas o PT não se afirma como um partido socialista. E o que a gente vê? Questão neoliberal, questão capitalista, em relação à promoção do trabalho, renda e assistência social. Então, a partir desse contexto, né, o que a gente precisa fazer enquanto sociedade e também em relação às pessoas que têm uma herança com o partido, vamos dizer assim, precisam fazer para mudar esse contexto a curto e longo prazo. Obrigada. Obrigado, Luana. Edmundo, depois Carol. O Ed. Como é que você lembra? Não, você é? Hélio, desculpa. Eu sempre... Hélio. Desculpa. Depois Carol, depois Cláudia, Ellen, aí a gente fecha, tá bom? Aqui é bem rapidinho. Primeiro, boa noite e dizer da importância do debate da mesa para a minha história de vida. Entendeu? Eu faço parte de uma organização que nasceu de um núcleo de base do PT. Um núcleo de base do PT, isso é muito importante, porque hoje nem se escuta mais falar nisso, né? Núcleo de base de um partido. E da teologia da libertação a partir da pastoral de juventude do meio popular. E aí a gente criou essa organização que hoje atende 18 mil pessoas na Paraíba, com entrega de alimento, com curso de informática e inclusão digital, com cinema, um monte de coisa que vai conversar depois.
Mas é importante falar disso por quê? Porque a gente experimentou isso pensando o seguinte: as igrejas evangélicas, elas estão lá todos os dias, na periferia, fazendo debate. Então, a gente tem que estar lá todos os dias também, né? Então, o que foi que nós fizemos? Nós criamos várias casas de cultura, com curso de informática, com curso de violão, teatro, dança, em vários bairros periféricos da cidade de Campina Grande. Fizemos um curso de informática básica itinerante e atendemos 20 comunidades. Fizemos um curso de economia solidária para 500 mulheres numa cidade. E hoje estamos fazendo um curso de informática para 300 jovens, 300 mulheres. Então, assim, isso resultou no processo eleitoral. Nós elegemos pela primeira vez uma mulher negra vereadora na cidade de Campina Grande. Uma das cidades mais reacionárias da Paraíba, se não a mais. E elegemos e reelegemos hoje como a mais votada, com 5.178 votos. E quase elegemos deputada, com 20.200 votos. É interessante dizer esses números, porque isso bate com o potencial da nossa intervenção. O número de beneficiários que a gente alcançou equivale ao número de votos que a gente teve nas eleições. Claro que não é a mesma quantidade de votos, mas é equiparado. Então, a nossa intervenção social, ela reflete a nossa ação política, se ela for casada e articulada para isso. Né? Entregar a casa minha vida, melhorar a renda, sem fazer a política, isso não resulta em resultado eleitoral. E o que responde à nossa ação hoje, enquanto governo, é um resultado eleitoral, e não um resultado de crescimento econômico apenas. Né? Então, é essa reflexão que eu trago para cá. A nossa ação política e social, a nossa ação social tem que estar articulada com a ação política. E ela tem que estar no seu tempo e no modo de fazer. Ela não pode estar lá na década de 60 ou 70. Ela tem que estar no momento, na realidade local, reconhecendo os sujeitos e as pessoas que fazem a política na comunidade. Porque se a gente for levar um pacote de saberes, sem reconhecer o saber do outro, a gente não transforma nada, nem muda ninguém. Né? É isso, eu não vou adiantar, mas é isso. A gente criou um núcleo chamado Sementes. É o núcleo de captação de recursos. O ano passado nós captamos 3,6 milhões de reais. E executamos todo na comunidade. Entendeu? Esse recurso vem de emenda parlamentar, vem de... abre um edital, a gente corre atrás. Abre, a gente sai correndo atrás de tudo. E a gente não perde um. E vamos embora. E hoje a gente, não só a gente, mas a gente apoia mais de 13 organizações. Que a gente criou uma rede para apoiar essas outras entidades. E a nossa ideia é sair de 26 com a deputada mais eleita da cidade. Mais eleita, que é a brincadeira que a gente fez, mais votada. Né? A partir disso. Claro que é um desafio e é a meta. Né? Se vai conseguir ou não, é isso. Mas, pensando nisso, a gente está pensando agora em dividir o Estado em 10 territórios e vamos fazer ações sociais nos 10 territórios, pensando eleitoralmente. E não pensando apenas em entregar refeições. Nós entregamos, esse ano, 60 mil quentinhas, 60 mil refeições durante o ano, em uma comunidade. Sim, mas não é só entregar quentinha, é conversar sobre segurança alimentar. Quando chega o carro do PA entregando a comida, foi Lula que mandou. Olha a comida de Lula, vamos embora, vamos descarregar. E a comunidade vai descarregando a comida, outro vai cozinhando. A comida que Lula mandou. Não é a comida que veio do além. Veio porque teve uma ação política que fez a comida chegar. Quando o cara recebe a quentinha, ele vai saber que essa quentinha foi feita porque teve um governo que se comprometeu com isso. Né? Essa semana a gente recebeu 10 mil quilos de comida do PA. Banana, melão. E era isso, era o povo na fila e a gente dizendo, é a comida de Lula. Muito bom, Hélio. Obrigado. A gente vai se empolgando, né? Muito obrigado. Carol, depois Cláudia. Tá. Oi, gente, eu sou a Carol Bispo,
Oi, fico muito feliz de estar aqui, obrigada. Eu sou conselheira aqui no Reconexão, desde o início, eu acho, desde 2018. Sou advogada criminalista e também sou diretora, diretora e organizadora da Elas Existem Mulheres Encarceradas, que é uma ONG que começou no Rio de Janeiro e hoje atua no Acre, em Belém, em Salvador, Porto Alegre, Cuiabá, e a gente tem feito incidência política em Nova York, Washington, Bogotá e México. Quando eu comecei no Reconexão, eu juro que eu vou ser bem rápido, tá? Quando eu comecei no Reconexão, eu vim de um lugar Maré. Eu fui a primeira advogada de segurança pública da Maré. Foi eu, junto com os moradores da Maré, que fizemos a ação civil pública para impedir a utilização de helicóptero como plataforma de tiro. Dessa ação vieram outras ações. Nessa época, inclusive, quando eu cheguei, foi quando se falaram sobre a reportagem que se teve sobre as piscinas dentro da favela da Maré, como as crianças estavam nas piscinas por conta do tráfico, como naquele movimento as piscinas foram a piscina do tráfico, né? Então essa movimentação na favela fez com que muitas pessoas olhassem a Maré por diversos olhares e diversas situações. Porém, quando eu estava ali ouvindo tudo, eu trouxe 2 perguntas, uma para cada um, por favor. Mas antes disso, eu esqueci seu nome, Luana, né? Luana, eu acho que é importante a gente pensar em territorialidade também. Por exemplo, quando eu penso na Maré, a Maré é do Rio de Janeiro, mas tem uma favela específica, a favela da Galinha, que não chega sinal. Não chega, não tem internet, não tem de verdade. Eu moro hoje em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Ela fica a 14 horas da capital. Tem lugares que não tem internet de verdade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa conversar, mas aí futuramente, como tem determinados lugares em determinadas especialidades que não tem realmente internet. O que eu queria trazer Tainá, sobre clima, favela e prisão. Isso é uma pergunta que eu sempre quis trazer para você. Como a mudança climática ela também afeta as prisões. E como a gente está falando de uma única coisa só. Como as mudanças afetam as prisões, que alfabeticamente são as pessoas que estão nas favelas, e a gente acaba mantendo esse ciclo vicioso e acaba assim não se falando. Fala-se sobre o racismo ambiental, mas não necessariamente sobre as mudanças climáticas afetarem também as prisões. Gilberto, o senhor falou sobre a questão da religião e sobre a importância também da gente também valorizar as religiões ali dentro das periferias. O que fazer? Eu acho a importância também da gente trazer esse olhar. A sua história e o seu exemplo é um exemplo que cada um de nós também pode ter. Eu queria que você pudesse não se alongar demais, porque eu tenho certeza que o tempo já passou, mas poder falar só um pouquinho mais desse exemplo, trazendo outros exemplos, como a gente pode ampliar os nossos olhares para além da religiosidade como algo específico do ser, mas como uma mudança social e também de apoio para frente. Era sobre isso. Obrigada. Obrigado, Carol. A próxima, Cláudia. Boa noite. Primeiro, saudar aqui a todos, saudar a mesa. Eu sou Cláudia Isabelle Pinho, sou do Movimento de Mulheres do Subúrbio Ginga, né, da periferia de Salvador, da Bahia, e eu fiquei muito interessada nesse debate da crise de futuro. Né? Ontem a gente debatia na Comissão de Gênero, Raça e Etnia do Conselho Regional de Serviço Social, e estava ali questões que a gente trata também no Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra. Eu estou conselheira pelo Ginga, do Conselho Estadual, que basicamente, estamos disputando homens, meninos e homens com o genocídio, com todas as interfaces da necropolítica. E eu sinto que, de fato, existe uma dificuldade, um estranhamento da gente concatenar o que a gente conhece do vivido com todo o aporte acadêmico que a gente recebeu. Por exemplo, se a gente pensar, né, na profissionalização das pessoas das periferias. E aí eu realmente sinto que a gente não consegue entender nem traduzir o que significa do ponto de vista da política de respeitabilidade, de credibilização e de proteção social que as igrejas operaram, né? Eu venho da Igreja Católica e, de fato, quem passava pela catequese, como agora os núcleos de jovens de igrejas pentecostais, tem uma outra percepção de coesão dentro da comunidade, de proteção social, de credibilização de seus pares. Então, eu estou interessada em como a gente vai construir, como é que vocês pensam que a gente pode reconstruir essa linguagem comum, comunitária,
né, que precisa se alimentar da nossa linguagem de periferia, né? Eu acho que a gente precisa fazer um processo de apropriação que é a partir da periferia, porque a partir da academia a gente falha também pelas lacunas de percepção, pelo etnocentrismo, né, por todas as violências epistemicidas que nós sofremos e que agora nós vamos ter que ressarcir. E esse é um dos custos do nosso futuro, né? Mas, a gente, de fato, nós não estamos dando conta. Então, eu queria que vocês pudessem abordassem assim, quais são os caminhos que vocês veem da construção, da reconstituição, porque eu continuo a mulher negra periférica, continuo no subúrbio, então, da reconstrução dessa nossa linguagem comum. Muito obrigado. Excelente. Cravou no tempo e foi precisa na fórmula. Muito bom, Cláudia. Agora, Ellen, querida. Nossa diretora. Bom, boa noite. É bom falar depois de uma suburbana. Eu também sou do subúrbio ferroviário de Salvador, nascida e criada no Rio Sena. Sou Ellen, diretora da Fundação. Quero saudar o Gilberto, saudar a Tainá, dizer que foi uma mesa maravilhosa. O Reconexão, ele cumpre uma tarefa na Fundação de abrir uma porta para um debate que é fundamental, e para um debate colocado a partir de marcadores muito importantes. Então, eu acho que abre essa porta para a Fundação e abre essa porta para o PT também. Então, eu sou entusiasta do Reconexão antes de ser diretora da Fundação, e depois de ser diretora da Fundação, para mim, ele é, enfim, muito importante. E essas falas da Tainá e do Gilberto, elas foram muito especiais nessa noite, porque elas trazem elementos para o debate que eu acho que são elementos que nós precisamos debater por muito tempo, né? Porque tem muitas questões colocadas na conjuntura do país, que são questões que foram muito bem colocadas, pontuadas aqui, e tem muitas outras que não couberam aqui, que a gente ainda tem muito que discutir. Mas, quando a Tainá fala de crise do futuro, e eu ia identificando a realidade do lugar onde eu vivi, e essa crise de futuro que tem a ver com a expectativa de vida, que tem a ver com a violência que a gente vive, com a ausência de democracia, porque essa mesa que falava dessa questão da democracia e da periferia, a gente vive uma completa ausência de democracia na periferia, uma completa ausência de direitos sociais, de cidadania, de dignidade, né, de direito à vida. O básico da vida na periferia, ela não é garantida para as pessoas, para a maioria das pessoas. Então, quando ela ia falando, eu fui pensando que esse é um debate que está colocado também para dentro do PT, que eu sou da direção nacional do PT também, e está colocado para a direção do PT como um debate também programático, como um debate sobre desenvolvimento do país, como um debate sobre quais elementos do nosso programa, do nosso discurso político, do debate que nós temos feito com a sociedade, quais elementos que falam sobre horizonte de esperança para as pessoas. O que de verdade fala, isso aqui é o que nós estamos dizendo que nós vamos avançar no próximo período, essa aqui é a nossa pauta máxima para o próximo período. Esse é um debate que está colocado para a direção do PT também. Acho que esse seminário Realidade Brasileira também é para ajudar a refletir sobre isso. Nós precisamos de um programa renovado, de um programa que dialogue com o Brasil do século XXI, com o Brasil, com esse nicho de problemas que nós temos, com esse Brasil em que a democracia é uma democracia rechaçada pela população da periferia. A Tainá trouxe isso muito bem. E eu digo que é rechaçada porque a gente só vê a abstenção aumentando, e todo mundo que participa de eleição na periferia vê que ou ela é tratada como uma grande piada, em que as pessoas não acreditam que o voto delas vai gerar nada, que aquele voto ali vai mudar nada, vai servir para nada. Então, a eleição ela é completamente desacreditada, no máximo, eleição de presidente da República. Eleição de vereador, eleição de prefeito, eleição de parlamentar, é tratado na periferia como, enfim, vou tirar alguma vantagem disso aqui, pela maioria das pessoas, porque não dá para acreditar que a partir do voto vai levar a alguma coisa. E também não dá para a gente dizer que as pessoas estão erradas, porque essa democracia que nós temos, com esse sistema político em que você só tem direito a votar e depois acabou por 4 anos, você não tem mais nenhuma forma de intervir no que acontece nas câmaras, enfim, nos executivos e nos legislativos, em todas as esferas, essa democracia ela é um fracasso. E aí é muito difícil chamar o povo para defendê-la, apesar de que a gente sabe que, dando um passo atrás, é a barbárie completa.
Mas no passo em que ela está, ela também não está servindo para muita coisa, para essa população periférica. Então, foram debates riquíssimos colocados, e eu acho que nós temos aí um longo caminho para conversar sobre programa e para conversar sobre como, de fato, a gente avança. Porque eu também não gosto, Janaína, dessa coisa do voltar para a base. As pessoas do PT estão na base. As pessoas na base, nas periferias, elas também são militantes do PT. É muito fácil encontrar militante do PT organizado na periferia. O que não tem é a forma dessa militância incidir na direção do PT. Aí tem uma desconexão completa entre quem mora na periferia, entre quem é base e quem está na direção. E sem você conseguir incidir, quem também quer militar em um partido, quem quer organizar um partido no qual você não consegue intervir nos rumos, né? Então, eu acho que é aí que reside a desconexão e que precisa, de fato, também ser resolvida. Mas é isso, as sementes libertárias que o Gilberto falou, elas precisam ter mais formas de incidir nos rumos do PT, mais formas de dirigir esse partido junto com a direção. Muito obrigado, Ellen. O nosso espírito sempre foi aqui, né, no Reconexão, o que a Ellen trouxe para a gente, né, que é a ideia de atualizar programática e organizativamente o PT, né, dentro o espectro de uma nova classe trabalhadora, de um arranjo de classes sociais, em que surgem novos anseios, novos interesses, novas formas organizativas, né? E eu acho que todo mundo que falou aqui acabou tangenciando isso, e eu quero lembrar essa frase, que é atualizar o PT programática e organizativamente, porque é uma tentativa de síntese da nossa grande tarefa, do ponto de vista do horizonte. E eu vou devolver a fala para vocês agora, sabendo que amanhã tem mais debate, né? E é claro, acho que o importante aqui, mais do que responder as perguntas, é devolver provocações, né? Sempre enfim, a gente está dentro do partido político, né? E impera a ação, né? Pensando globalmente e agindo localmente. Então, eu darei 5 minutos para cada um de vocês, né? E depois a gente tem um tempinho ainda para poder bater aquele papo gostoso no final da atividade, e lembrando que os trabalhadores da casa precisam encerrar os trabalhos às 10 da noite. Não, você encerra. Você encerra. Vou jogar as bombas para você. Tudo que eu não responder, tudo que eu não ajudar. Bem, primeiro, obrigada. Sempre saio empolgada dessas análises de conjuntura. E acho que é bacana, é potente, que bom que a gente tem espaço dentro do partido para fazer isso. Queria que tivéssemos mais, principalmente com os nossos grandes quadros, né, com a direção. Sinto falta disso. Não sei se é um luxo muito grande, uma audácia muito grande, encostar no Mercadante, falar com ele, falar sobre a crise do futuro, mas é um sonho que eu acho que a gente precisa construir, forjar e ir elaborando. Como é que a gente também desconstrói essa estratificação que o PT tem. Eu acho que eu sou, na verdade, no fundo, alguém falou de socialismo, no fundo, eu sou comunista. Então, uma certa disciplina e hierarquia não fazem mal a ninguém, junto com canja de galinha. Mas as ações disruptivas, os movimentos transgressores são tão importantes que a gente precisa dar, que talvez alguns arranjos nessa forma de organização, de estar mais perto dos nossos quadros, dos dirigentes, possam nos provocar os avanços que a gente precisa estabelecer. Acho que tem um PED aí que pode ajudar a gente a formular isso melhor, qualificar o nosso arranjo interno. Enfim, eu posso ser romântica, posso ser um pouco preta demais, mas não sair de casa, não sair da Praça Seca para deixar de sonhar. E aí, gente, não vai dar para responder tudo por óbvio. Eu quero saudar aqui o secretário nacional de Economia Solidária da CUT. Eu vou grudar em você, porque você é um homem cheio de dinheiro. E quem tem dinheiro, eu gosto. Principalmente quem está querendo assumir o desafio de dialogar
com a periferia, e inclusive me comprometo lá no Rio de Janeiro a gente pensar um mapa de onde a gente tem mais voto, onde o Lula tem mais performance, onde gosta mais da Tainá, enfim, provocar encontros presenciais, fazer essa interlocução, me coloco à disposição. Eu gostei muito da fala da companheira do Oiapoque, que dialoga muito com o nosso rapaz aqui, o rei da captação da sociedade civil. Eu amei essa história de catar dinheiro onde dinheiro tá? E eu não tenho grandes crises com isso, não. Eu tenho uma proximidade grande com o campo da filantropia, inclusive internacional. Suspende aí meu tempo. Falar muito rapidamente sobre isso. E, engraçado, eles acabam, muito recentemente, eles acabaram de me convidar para uma imersão, né? Eles, obviamente, têm nome estrangeiro, um estrangeirismo qualquer para isso. Eu vou chamar de imersão aqui com vocês, com todas as grandes agências de filantropia do Brasil. Soros, Setúbal, né? Itaú, Salles, aquele time, né? As pessoas que estão fazendo a expiação das suas receitas bilionárias com a esquerda, as figuras que querem, de fato, influenciar. Existe uma discussão de influência sobre o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente formula. A gente tem que avaliar muito isso. Tem setores da esquerda que são super contaminados, congestionados por essa discussão. A gente reflete pouco. Eu acho que a gente olha o PSOL e acha que o PSOL é assim só porque ele é assim. Também tem isso, brincadeira, não quero fazer aqui diminuição do trabalho dos companheiros. Mas existe uma influência cultural que não é que a gente precise hackear, como os dois companheiros aqui estão fazendo, mas a gente precisa aprender. Porque isso constrói uma rede de construir discursos e fazer com que um setor social que talvez a gente tenha dificuldade de comunicar toque e acumule sobre as nossas discussões centrais, que são muito caras. Eu gostaria, por exemplo, que antes da gente ter viralizado a 6x1, a gente estivesse acumulando em alguma célula nossa, dos nossos núcleos, a discussão do novo mundo do trabalho, que a gente falou aqui. E acho que a gente tem muito que mobilizar, talvez fazer uma rede de organizações sociais. Faz isso lá na Economia Solidária, vê o que brota disso. Um seminário das organizações da sociedade civil que o PT tem diálogo ou organiza. Quais são os nossos CNPJs financiados do Brasil? Tem que fazer isso aí, porque isso dá uma capilaridade de ideia e de ação. Tem uma coisa de ação direta que a gente perdeu o fôlego de fazer. Poxa, tudo é uma reunião da Frente Brasil Popular, tudo vai na Povo Sem Medo, e vota, e cara crachá, e tese, antitese, não sei o quê. Aí o PSTU invade, a gente fica refém do PSTU. Eu avalio que a nossa forma tradicional de organizar o movimento social não está rodando. Então, que a gente mire essas organizações, como a menina do EPOC, o companheiro ali da sociedade civil. Sim. Eu dei aula de noções de empreendedorismo, cooperativo e economia solidária. Nenhuma delas sabia o que era empreendedorismo. Nós atendemos mulheres periféricas. Só que o que falta agora é isso que você falou. Ganhar escala e fazer rede. Porque hoje eu sinto que há uma grande despolitização desse ecossistema. Vocês, por um acaso, são do PT, são filiados ao PT. Mas isso não é regra. Então, você encara uma sociedade civil extremamente despolitizada, que vira, inclusive, antipetista, que vira udenista, que toca outras pautas, que não defende o Lula, mesmo quando ganha um digital nosso, entendeu? Aí que o calo aperta, e eu dialoguei lá com os amigos da Faria Lima. Quero depois falar no cafezinho com vocês sobre isso. E aí, quero encerrar aqui a minha fala, sei que você vai dar um choro no meu 1 minuto e meio, para eu emplacar na fala da Carol, que me pegou muito, e a crise do futuro, que me pega demais também. Carol, é uma agenda cíclica de aprisionamento. E aí, a esquerda não está pronta para a minha discussão. Existe um aprisionamento que é penitenciário e existe um aprisionamento territorial. Não tem diferença. Você não consegue ir e vir, você não consegue deslocar do seu bairro, você está preso. Todos os periféricos desse país estão de bem 10. Às vezes a bem 10 é visível e às vezes a bem 10 é invisível. Tem esse termo no Brasil inteiro? Os favelados do Brasil usam bem 10, que é a tornozeleira eletrônica. Favelado carioca fala bem 10.
E, inclusive, eu pago muita Bem 10 lá no Rio. Tem que pagar Bem 10 para acelerar o processo. Bem 10 é caro. Tem que arranjar um pacote aí de Bem 10, porque a gente precisa entrar nessa pauta. Custou R$800 o negócio, entendeu? O advogado não quer pedir. Mas, enfim, depois a gente faz uma roda antipunitivista contra o sistema prisional que a gente tem para dialogar sobre isso. E, óbvio, a onda de calor que bate no presídio, a ilha de calor que é o presídio, ela acompanha esse corpo, e esse corpo não tem nenhuma dimensão o que é qualidade de vida em nenhum lugar. Ele perde a noção, inclusive, do que pode ser bom, que resvala exatamente nessa crise de futuro de você não ter referência. Cara, isso é um negócio, porque se a gente perde a nossa capacidade de ter boas referências, a gente não se imagina nessa referência. Por isso que a igreja evangélica abre um gol, porque você recebe um panfletinho da Igreja dos 7 Dias, da Wesleyana, da Presbiteriana, de todas. E tem uma alegoria ali do paraíso, que não é aqui, mas vai chegar. Eles entregam uma porra de um futuro que é intangível. Você compra um pedaço do céu a partir do seu comportamento em vida, e isso é muito revolucionário. Isso é fantástico. Você coloca uma domesticação, uma falta de entendimento, uma falta de cosmovisão de mundo, uma cosmovisão enviesada, mas você dá uma visão de mundo e você dá humanidade para aquele sujeito a partir dessa subjetividade da fé que está num panfleto com Adão e Eva, pintado de um jeito que a gente até esqueceu de desenhar. Então, falar disso, criminalizar, voltando aqui, encerrando a minha fala, passando a bola para o Gilberto, diminuir essa importância da construção de futuro que as igrejas evangélicas conseguiram emplacar, é a gente compreender que esse sujeito é burro e limitado de alguma forma, e eu tenho muito limite com esse argumento. É um argumento que diz o seguinte, que o sujeito está olhando para os lados e sabe, e que não sabe, por exemplo, que a expectativa dele é baixíssima. Que ele vai trabalhar para outras pessoas que estão envelhecendo. E ele sabe que os pais deles envelhecem mal e morrem muito antes dos velhos, dos idosos do asfalto. É um sujeito que perdeu algum irmão para o tráfico, para a bala perdida ou achada em algum lugar. Ele está se vendo morrer. Ele come mal. 70% da juventude periférica hoje, gente, come produto industrializado. Tem algum microplástico dentro do seu organismo. 89% do povo da favela hoje tem algum nível tóxico de microplástico. Isso faz com que ele vá adoecendo cognitivamente e psicologicamente. Plástico acumulado no seu corpo é toxina que vai direto para o cérebro. E você começa a adoecer, você começa a não conseguir discernir o que é realidade, o que é imaginação, o que é tangível, o que é raiva. E aí, por que existe uma raiva na periferia? Por que existe uma raiva e uma tentativa de desconstrução desse Estado, desconstrução do seu próprio meio? Por que tem tantos lixões na favela? Por que as pessoas simplesmente querem jogar o lixo no rio? Existe uma raiva que é produzida pela negação do direito desse sujeito. Esse sujeito não se vê importante. Inclusive, ele pode ir morrendo e escolher morrer. A escolha de um caminho que esteja fora do que a gente reza como normal, como padrão, é uma escolha das mais radicais. É a escolha que diz o seguinte: eu não quero morrer neste padrão que estão me impondo. Então, eu vou pegar uma HK, eu vou pegar um fuzil e eu vou ser raivoso. Eu vou radicalizar da minha forma, eu vou pegar a minha bandeira. É um processo, portanto, de organização da raiva, de organização do ódio, de hipermarginalização. Eu vou morrer atirando, não vou me tombar, eu vou morrer atirando. Então, a gente não pensar nessa dimensão de alternativa, de construção de alternativa para isso, é muito cruel. É a perpetuação dessa morte, é a perpetuação da necropolítica. É uma negligência teórica nossa muito grave, muito cruel. Então, portanto, que a gente seja capaz de garantir todos os alimentos que essa juventude precisa, de garantir todos os recursos naturais, todas as árvores e qualidade ambiental que esse jovem precisa ver e todos os repertórios de futuro. Ele precisa se ver no futuro e no pacote do PT que vai ser lançado. Ele precisa se reconhecer, ser possível para ele construir esse legado de futuro. Se a gente não fizer um projeto que estampe
essa perspectiva de futuro, de médio, de longo prazo, a gente sequer é um partido de alternativa para as massas, o que dirá socialista. Por isso que eu gosto de encerrar aqui essa discussão, porque a gente sequer está nessa etapa de construção do socialismo. Se nós fizermos um partido que sirva para as grandes massas e sirva para fazer o processo de reumanização dos nossos sujeitos, dos nossos corpos, a gente já fez demais. Que a gente vire um partido de instrumento de massas de verdade. Seja essa massa preta, seja essa massa periférica. Obrigado, Gil. Sem mais delongas, é com você. Vai apitar aqui quando é 5 minutos, tá? Vai apitar aqui o celular. Eu fiquei sem Apitou graça. algumas vezes, mas o pessoal parece que não... Eu fiquei sem graça agora de estragar esse encerramento lindo que a Tainá fez aqui agora. Mas vamos lá. A coisa que mais dói... Não, primeiro eu queria agradecer muito as falas. Além de falar da Tainá, de cada um de vocês. Muito interessante. E provocam questões profundas e difíceis. Né? Me angustia muito quando alguém pergunta, como a nossa companheira perguntou, como é que é o caminho, como é que nós vamos... Né? Eu acho que tem tempos em que as luzes estão mais claras para a gente. Tem tempos na história em que você tem mais definições, mais clareza, sabe onde vai chegar, está mais seguro sobre o terreno. Tem tempo em que tudo isso fica relativizado. Nós estamos num tempo de muita névoa, de muita dificuldade de compreendermos a realidade, porque essa realidade mudou com uma rapidez muito maior do que a nossa compreensão de dar conta desses processos. Então, acho que a primeira coisa é isso, a gente tem que ter humildade, começar pela humildade de reconhecer que temos que buscar um caminho e que temos que alterar o nosso caminho. Ele não está dando certo. Não é jogar a criança com a água, tudo, não. Tem muita coisa da qual nós nos orgulhamos, que nós fizemos, seguiremos fazendo, corretíssimo, nada, não tem problema nenhum. Mas essa questão fundamental da hegemonia, da construção de uma nova sociedade, uma nova hegemonia, nós estamos perdendo. E não sou eu que estou falando, vocês estão vendo. As próprias pesquisas, as eleições agora mostraram para a gente isso sobejamente. Né? E veja a contradição que nós estamos. Nós estamos cada vez com minoria maior na sociedade, do parlamento, mas temos o governo. A grande questão que nós temos que fazer é o seguinte, como usar esse governo? E agora o primeiro tempo já foi, o inimigo está vencendo por 3-0. Como é que nós vamos reverter esse quadro? Como usar esse governo, essa ferramenta poderosa que nós temos, para potencializar essa mudança. Não é que o governo vai fazer a mudança, quero insistir, mas ele pode... Quando eu perguntei para o companheiro de onde eram as fontes de financiamento, se eram públicas ou eram privadas e tal, é porque eu acho que mais do que nunca cabe ao público financiar esse processo. Não tem, por exemplo, iniciativa economia solidária que possa brotar se não tiver fomento. Um país que fomenta o agronegócio como fomenta, que fomenta a indústria como fomenta, por que não pode fomentar uma ação social dessa que você está fazendo aí? E sabe por que é importante, companheiro, essa questão? Pelo seguinte, se nós não sabemos bem o caminho, nós temos que ter atitudes. E quais são essas atitudes requeridas de um revolucionário? Generosidade, clareza da mística da luta que você está fazendo é pelo outro, não é por você, e, consequentemente, uma ética, um padrão de postura. É isso que vai nos aproximar, que nos aproxima do povo. Quando a gente não vê o sofrimento, a gente é uma compreensão intelectual. Quando ele bate na tua cara, você se movimenta, você se mobiliza. Então nós não podemos ficar longe do povo. Nós temos que romper com essa história de achar que o centro é o institucional. Tem uma ironia que aconteceu conosco, que é o seguinte, nós somos da tradição, dentro da construção do socialismo, do velho leninismo, de que você assalta o Palácio de Inverno e depois você muda a sociedade.
Havia uma outra corrente derrotada, que era aquela que você tinha, autogestionária, em que você constrói desde baixo a mudança, e essa mudança, então, num dado momento, você tem um acúmulo para tomar o poder. O que aconteceu conosco? Nós trocamos a revolução pela eleição. Isso nos levou a uma crença de que tudo se resolve a partir do governo, tudo se resolve a partir do Estado, da instituição. Se nós não fizermos uma revolução copernicana nessa concepção e entendermos que o poder se constrói a partir do povo, de verdade, e que tem que se fazer investimento para isso, nós não teremos salvação. Porque esse terreno que nós estamos jogando no institucional não é nosso, é deles. O Estado foi feito pela elite. Nós somos ocupantes incômodos para eles desse aparelho. Daí a necessidade da gente enxergar o processo de governar de uma outra lógica, da lógica da potencialização da luta, dos polos de luta dos trabalhadores, dos polos de organização dos trabalhadores. Então, qual é a atitude que nós temos que tomar nesse momento de névoa? É estar perto do povo. E é fazer muito isso que você está fazendo, companheiro, que a companheira do EAPOC está falando. É mão na massa. Quando você tem mão na massa, quando você está fazendo, quando você cria uma cozinha comunitária, quando você cria uma ação cultural num ponto de cultura, quando você, de alguma forma, está em contato, você vai errar, mas você vai acertar com o povo num dado momento, porque a luz vai vir. Foi assim lá atrás. Nós chegamos onde chegamos, errando muito, mas estávamos junto com o povo, estávamos solidários, caminhando na periferia. Não tínhamos que ir para a periferia, nós brotamos da periferia. Então, esse é o recado que eu queria deixar da minha humilde velhice de 73 anos, já com a grande possibilidade de falar bobagem sem ser muito culpado. Obrigado. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Tainá. Muito obrigado, Gilberto. Amanhã nós temos mais dois momentos de reflexão. A Sofia está lembrando ali que ninguém pode sair da sala antes de tirar uma foto coletiva. Certo? Amanhã nós vamos começar o dia falando sobre mundo do trabalho, empreendedorismo e entre outras coisas, a partir das 9 horas da manhã, certo? Vai ter o café no hotel, depois todo mundo vem para cá. E, no período da tarde, a gente vai ter uma reunião do Conselho ampliada em que a gente vai discutir as estratégias do Reconexão Periferias para o ano de 2025. Tá certo? Então, eu agora encerro a mesa, na verdade, já pedindo para que todo mundo venha aqui na frente e a gente faça uma foto junto. E não esquece de mandar para nós, que não estaremos aqui, as conclusões do seminário. Com certeza. Quem sabe vocês nos apontem as luzes. Mandaremos.